Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui fala Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um call de fechamento, hoje, dia 23 de abril de 2021, sexta-feira. Conforme toda sexta-feira, temos participação de outros sócios aí no fechamento, para não falar sozinho aqui todo dia. Fala, Jean, como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Tudo tranquilo, fechando aí mais uma semana. E tava com saudade de vocês, a gente não fez o fechamento semana passada, né? Então, muito bom estar com vocês aí nesse fechamento aí. Virou rotina já, né? Então o cara até sente falta quando não Se participa. a gente não faz, a gente sente falta, é verdade. É verdade. Éber, como é que tá Itajaí, brother? Tudo certo? Tudo tranquilo aqui, estamos aí mais uma semana. Semana passada aí o Renato substituiu o Jean aí à altura, então hoje voltamos à formação original e vamos que vamos. Beleza. Galera, vamos começar para não se estender muito. Hoje o Bovespa fechou em queda de 0,97, aí seguindo o movimento exterior, que depois... Em alta, desculpa. Alto. Ou mais. Estava menos aqui. É uma semana negativa. Deus o livre, não vai assustar nós na sexta. Então fechou em alta de 0,97 com 120.530 pontos, andou praticamente de lado aí. Na semana ficamos em queda de 0,48, estávamos com uma queda um pouquinho maior. No mês de abril, contamos com uma alta de 3,34 e no ano estamos positivos aí 1,27. Estamos positivos desde semana passada, então já o ano já estava, então quase encostando no CDI já. Dólar hoje caiu 0,78, cotada a 5,49. O dólar está voltando aí a buscar casas abaixo de 5,50. E na semana, a moeda se desvalorizou ante ao real 1,58. Quem vai falar o que rolou essa semana aí, que teve bastante evento, teve feriado na quarta, teve a DR que subiu, mas não subiu aqui depois. Jean, resume para nós aí o que rolou essa semana. Teve alguns acontecimentos, tentar trazer os mais importantes, né? E trazer essa informação para aquele que está aqui nos ouvindo, né? Então, uma semana mais curta, né? Como você falou, né, João? Com menos dias em função do feriado na quarta de Tiradentes. Mas o que foi tirado mesmo foi o bom humor aí dos mercados, visto na semana passada, né? O índice de ações brasileiro e Bovespa vinha amargando aí uma queda de 1,3 até ontem, né? Acompanhando aí o movimento das bolsas americanas, que tiveram uma semana complicada também, com os investidores iniciando aí a semana realizando os lucros obtidos na semana anterior, algo natural, né? Mas na sequência os investidores passaram a adotar uma mais cautela por conta aí da divulgação dos balanços das empresas no primeiro trimestre, né? Os balanços acabaram vindo muito bons, por sinal, e de certa forma aliviando essa expectativa do mercado sobre o desempenho de grandes empresas, né? Nesse momento em que a vacinação nos países vem avançando com mais velocidade, as economias também voltando a reabrir. Aqui no Brasil foi uma semana decisiva para o orçamento, que já estava na estica, né? E ele foi aprovado com algumas ressalvas, e vou deixar esse tema aí para o nosso analista político, Éber, discorrer. E nessa semana foi divulgado aqui no Brasil um importante dado econômico, IBC-BR, que é uma prévia do PIB, né? E esse dado veio acima da mediana do mercado, 1,7 de subida contra 0,9, que era o que o mercado aguardava. Uma notícia muito boa. E voltando para os Estados Unidos, e falando em dados econômicos, essa semana também foi divulgado os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que mais uma vez vieram abaixo do consenso do mercado. O número registrado foi de 547 mil contra 616 mil, que era aguardado aí pelos especialistas. Além disso, hoje foi divulgado o PMI composto dos Estados Unidos, que compreende os setores da indústria e serviços. Para quem não lembra o que é PMI, né? Nada mais é que o termômetro da economia, e quando esse dado vem acima de 50, indica uma expansão da economia, e quando vem abaixo desse número, aí é uma retração. E esse número veio bem forte, 62 pontos em abril. Em março, esse número já tinha vindo um número forte, 59,7. Com isso, atingiu o maior nível da série histórica iniciada em outubro de 2009. Que maravilha isso, né? O presidente americano Joe Biden, na Cúpula do Clima, que é um evento organizado pelos Estados Unidos para discutir estratégias para combater as mudanças climáticas. E nesse evento, o presidente americano sugeriu aumentar os impostos para os mais ricos em mais de 43%,
para poder compensar esse plano ousado de infraestrutura de mais de 2 trilhões de dólares lançado por Biden, né? Isso fez o mercado de ações americano despencar ontem, quedas aí na casa de 1%. Bolsa brasileira também acompanhou esse movimento, normal. Claro que esse projeto ele ainda precisa ser aprovado pelo Congresso americano e já existe uma resistência entre os senadores republicanos que não concordam com esse aumento de impostos para indivíduos. Eles são mais favoráveis à tributação de empresas. Não tem jeito, né? Uma hora essa conta acaba chegando. E por falar em tributação, uma notícia que saiu ontem e que deixou os investidores de criptomoedas de cabelo em pé foi a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que propôs aí taxar os ganhos de capital com criptomoedas em 80%. Isso fez o Bitcoin despencar mais de 10% nessa madrugada e outras criptos também acompanharam esse movimento. Falando em PMIs e mudando aí para a zona do euro, tivemos a divulgação do PMI da zona do euro, né, que subiu 56,4 pontos em março e agora em abril subiu para 60 pontos, reflexo aí da redução das medidas de lockdown da região. Tivemos também na Europa a decisão de política monetária, a autoridade europeia decidiu manter a taxa de juros nos níveis atuais e, ao que tudo indica, também reduzirá os incentivos fiscais em breve. É isso, Júnior. Deixa eu desmutar aqui que tava mutado. Pô, é coisa pra caramba, cara. Pô, criptomoeda, além disso, ontem, acho que foi ontem ou quarta, não lembro, uma exchange da Turquia fechou também, né? Então, fechou lá, 4, 5... suspenderam 4, Sumiu 5 do mapa, dias. né? O CEO desapareceu, então até cheguei a publicar isso. Vale a pena 2 investir. bilhões de dólares, se não me engano, né? Vale a pena investir em criptomoeda? Vale, legal, depende do perfil da pessoa, óbvio, claro, mas procurar de forma regulatória. Então, assim, pô, a Hashdex aí na nossa base de fundos aí para investimento, então, a maneira autorizada pela CVM, regulamentada. Então, cara, o barato às vezes sai caro, a diferença é que não tem nem valor, né? De lá para cá é a mesma coisa. Então, não sei A se faz partir de muito... segunda a gente já vai poder comprar o Hash 11, né? Que é o índice, o ETF, índice. novo ETF aí do índice listado em Nasdaq. Lá ele vai replicar esse índice aqui no Brasil. Então, oportunidade para todo mundo investir em criptomoedas aí através de um mercado regulado e com uma exposição máxima, né? Via fundos a gente tinha limites de exposição, aí via ETF a gente compra o índice e está sujeito a toda a volatilidade dele, né? E o índice, se eu não me engano, é fechado, rebalanceado todo dia às 5 da tarde, né? Perfeito. Se eu não me engano, todo dia às 5 então faz sentido. Mas, além disso, aí teve esse negócio da lei orçamentária, aprova, não aprova, joga para fora do gasto, dívida pública aumenta, emite título, e o título tá ali subindo. Acabou a novela. Cara, pois faz o desfecho dessa novela, não sei se teve um final feliz aí, 100% feliz, não sei se ficaram todos juntos, mas pelo menos deu uma a luz do fim do túnel, parece não ser um trem, parece, tá? É isso Explica aí, aí. Heber, o que rolou? Vamos ver. Bom, então, desde que a gente vinha nessa novela do orçamento aí, né, eu sempre dizia que no final, com certeza, eles iam acabar chegando num acordo, né, porque senão, porra, a gente ia até estar vivendo um caos nesse momento, né. Então, na segunda-feira aí, o Congresso aprovou um projeto de lei que exclui os gastos com saúde e programas voltados aí para a pandemia, como a recuperação, como a suspensão dos empregos, como a questão do Pronamp, né, que é o crédito às pequenas e microempresas. Então, esses programas relacionados à pandemia aí vão ficar fora da meta fiscal do Brasil, né? Então, ninguém rompeu o teto, mas eu tô, igual eu falei essa semana, não romperam o teto, mas subiram pela janela, né? Então, jogaram os gastos aí relacionados à pandemia para fora da meta fiscal, e isso vai autorizar que créditos extraordinários sejam tomados aí para bancar esses programas. Então, o que Desculpa até te interromper, mas que engenharia que esse pessoal fez, né? Imagina um empresário fazer um negócio desse, né? Não consegue, Cara, né? É só... Como que vai declarar, né? Cara, é Brasil, cara.
Para você ver Então, como assim, eles são poderosos, né? Eles podem mexer ali. Pô, não, agora nós temos dinheiro. Foda-se. Vamos emprestar aqui, é só tomar Tesouro Nacional, a gente emite dívida, coisa mais fácil do mundo, né? Só que, né? É que nem tu ganhar 2.000 e usar o cheque especial, tá ligado? O teu orçamento sempre para 2.000 e todo mês, vou gastar 4, pô, tem um cheque especial lá, é só usar e tá tranquilo, eu vou pagando. Cara, no caso do Brasil, aqueles 10 dias sem juros é ad eterno, cara. É rolado, né? Dá para rolar o cheque especial do Brasil. E nunca se paga, né? Mas depois vamos falar um pouquinho desse título público, surgiu um assunto semana aí, vamos dar uma falada. Até vou anotar aqui, Beleza. mas toca a Vamos ficha aí, Heber, continuar continua. aqui. Então, o que aconteceu? Então, com esse projeto aí, abriu o caminho para o Bolsonaro não precisar vetar o orçamento, né? Sancionar o orçamento. Então, ele fez alguns vetos parciais aí, diminuiu. Ele vetou aproximadamente 19,8 bilhões aí do orçamento enviado pelo Congresso. Então, um pouco foi tirado um pouco daquela parte que a gente tinha falado sobre as emendas parlamentares, que estavam lá em 30 bilhões, né, no projeto vindo do Congresso. Foi baixado isso para 16,5, que foi o acordo costurado entre o Planalto e o Congresso. E também mais de 9 bi contingenciados do Executivo. Então, muitas pastas, educação, saúde, cidadania, ficaram com despesas travadas. Então, no decorrer do ano, dependendo do resultado, isso vai poder ser liberado para as pastas usar esse dinheiro ou não. Mas, por enquanto, está travado esses 9 bi, mais 19,8 que foram vetados mesmo, está fora do Congresso. Está fora do orçamento, inclusive o censo do IBGE de 2021 vai ser cancelado aí porque não foi previsto no orçamento essa verba aí. Então, a priori aí cancelado o censo 2021, provavelmente vai ficar para 2022 aí. Mais algumas notícias aí dessa semana. Primeiro, o discurso do presidente na cúpula do clima, né? Foi ontem isso aí, o Bolsonaro falou, todo mundo esperava, né? Como qualquer encontro relacionado a outras nações, aí a gente até esperava um tom um pouquinho mais agressivo do nosso presidente, já o conhecendo, né? Mas ele veio com um discurso bem manso, vamos dizer assim. A imprensa, todo mundo considerou um bom sinal ainda, mas ainda falta algumas ações práticas por parte do governo nesse sentido, né? Mas a gente acredita que apenas o empenho do presidente em mostrar essa preocupação e melhorar as projeções aí de clima do Brasil, aí, então isso mostra que o Bolsonaro já está preocupado com a eleição aí, ele não está, já passou da fase de falar o que ele quer, então agora a eleição 2022 está batendo na porta, ele está tomando um pouquinho mais de cuidado e está sendo um pouquinho mais racional, isso é muito bom para a gente. O STF declarou o Moro suspeito, então, ontem também, no julgamento do Lula. Isso anula todas as provas da condenação do triplex e o caso volta a estaca zero agora na Justiça do Distrito Federal. Então, os ministros da STF indicados pelo Lula declararam o Moro suspeito de julgar o Lula. Que confusão, né, cara? Então, é isso aí, a nossa justiça, a Lava Jato está bem comprometida aí. Agora, o problema é se todos os condenados vierem buscar essa jurisprudência aí, né? Daqui a pouco nós vamos ter que estar devolvendo dinheiro para o bandido. Daí É o que vai acontecer, da cobra, cara. né? Não é de se duvidar, né, cara? É complicado, né? Bom, o embate dos ministros ontem, inclusive, nesse julgamento aí foi bem interessante. Até o Barroso entrou uma hora ali com o Lewandowski falando que as provas eram ilícitas e que ele estava concordando com o crime, e então o negócio pegou fogo e vai ser um assunto que ainda vai vir à tona aí para a gente até a eleição do ano que vem, porque se o Lula for candidato, nós vamos lembrar disso ainda há mais tempo, né? Se a gente for pensar, a Lava Jato desde 2014 parece que ela nunca saiu do nosso radar. Então, muito assunto vai dar isso aí e vamos ver o que vai acontecer nesse processo, né? Com certeza ele não vai, esse novo julgamento não vai terminar até o ano que vem, então o Lula está com o caminho aberto, 100% aberto para ser candidato. Bom, resolvido o problema do orçamento, parece que o Congresso começou a se mexer, né? Já na terça-feira foi aprovado urgência para o projeto de lei da privatização dos Correios, então esse projeto não vai precisar passar aí pelas
Não vai precisar passar pelas comissões, aí vai ser votado direto no plenário, então daqui a pouco a gente pode ter uma boa notícia aí com relação aos Correios. Reforma administrativa, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o calendário de audiências públicas para a PEC da reforma administrativa, então serão 7 sessões que até a metade do maio aí vai passar pela CCJ e deve ser aprovada, e deve vir para a plenária e depois maio, junho, por aí. Então, talvez até o meio do ano a gente tenha boas notícias aí com relação à reforma administrativa, e a tributária também está no pente aí, sem nenhuma notícia nova nessa semana, mas já está tendo bastante conversa aí, que a tributária vai vir meio junto com a administrativa aí. E a CPI da Covid, né? O último assunto que eu trago aqui, a CPI da Covid vai ser instalada aí essa semana. Na terça-feira nós temos a primeira reunião, praticamente certo que o Renan Calheiros vai ser igual a gente já trouxe semana passada aqui, mas o Renan Calheiros vai ser o relator disso aí, e o Omar Azus vai ser o presidente da comissão, né? Hoje mesmo o Renan Calheiros ele se declarou parcial para tratar de assuntos relacionados a Alagoas, uma vez que o filho dele é governador do estado lá, né? Então, como a CPI vai investigar também os recursos destinados aos estados e municípios, então o Renan Calheiros falou que não vai relatar e nem votar nenhuma matéria relacionada a Alagoas. Ele fez isso de maneira pública aí para abrir o caminho para ninguém ficar falando, vai ser o relator, mas teu filho é o governador lá. Então ele falou, já colocou isso aí de lado, isso mostra que já está tudo certo para ele ser o relator mesmo. Então na terça a gente deve ter essa confirmação. Acho que é isso aí, Júnior. Tudo pode, né, cara? Não pode até começar a poder ser. Para quem não. Tem alguém dizer que pode, né? Tem 11 que podem dizer o que quiserem aí no nosso país, né? Para quem não tinha visto aí, mas eu botei Lula livre, eu sempre comento isso aí quando falo do Lula. O Lula sempre bota aquela figurinha do Lula livre, porque, cara do céu, chega a dar vergonha, sabe? Pô, tudo que aconteceu, aí depois de 7 anos decidiram que tava errado, entendeu? Tá, beleza. Só agora. Então, assim, mas é uma vergonheira. Mas falando da cúpula do clima ali, decidiram o discurso do Bolsonaro como se fosse um negócio meio tipo aquele trabalho do colégio que tu não fez certo, tá ligado? Que tu só chega, sabe falar. Tava muito claro ali, né? Tipo, o cara tava... ele leu descaradamente um texto, né? E até o que o Weber falou, né? Cara, é um discurso manso, né? Agora não é mais o Bolsonaro pistolão, né? Agora é o Bolsonaro queridão. Não, cara, foi o mesmo discurso daquela vez da Covid, lembra? Que deu um processamento uma quinta-feira ou terça-feira, 8h30 da noite. Ele bem calmo, se solidarizando com as famílias que perderam entes queridos, e uma semana antes ele falou que era palhaçada, era um mimimi. Então, assim, essa fama já tem. Ele vai lá, fala o discurso que todo mundo quer ouvir, fala o que todo mundo quer ouvir, na verdade, e acaba não tendo nenhum plano de ação. É a prova prática e a prova teórica. Na prova prática ele até sabe falar, mas na teórica, na prática não sabe. Mas falando de um assunto que eu comentei ali sobre o título público e tudo mais, essa dívida, então eu queria conversar com você sobre isso também, só rapidamente, temos mais 5 minutos nos estourando. Muita gente comentando aí essa semana sobre, a gente recebeu uma informação de que título público pré-fixado e IPCA+, aí podia comprar, que era garantido, liquidez diária, até aí correto, pré-fixado, liquidez diária, tudo bem, mas que poderia sair a qualquer momento, sendo que não teria deságio, ou ágio, digamos assim. Vale lembrar que os títulos, né, os pré-fixados mais longos, eles não têm liquidez diária, né? Mas o mercado, por movimentar muito esse tipo de título, a gente consegue vender para qualquer pessoa a qualquer momento, né? Por isso tem liquidez, mas a liquidez não é diária do papel, né? Não, e a tendência o que é? Não sei se vocês confabulam com o meu pensamento, ao ponto que a gente tem que emitir mais dívida, e ao ponto que todo mundo olha, eles estão emitindo dívida porque tem uma coisa fora do teto de gasto, que eu não sei qual o percentual que está sendo cobrado, vai ser 275 bilhões, mais ou menos, não sei qual é esse valor que vai ser chegar fora do gasto. Vão ter que aumentar as taxas. 20 e poucos bilhões. 20 e poucos, vão ter que aumentar a taxa. E se aumentar a taxa, é favorável para quem tem, beleza, vai arrastando até ali. Mas se quiser sair antecipadamente, lembra que quando aumenta a taxa, o PU diminui. Então, o prejuízo pode ser grande se quiser sair antecipado. Então, não cai nessa onda que é garantido sim, se levar até o final. Se, 2055, 2035, 2026,
Então tem que ficar de olho nisso, tá? É regulamentado, tá escrito tudo quanto é lugar, existe essa marcação ao mercado, mas tem que dar um alerta no geral, tipo, como meio de comunicação, informador de opinião, a gente tem que alertar todos os nossos clientes sobre isso. Até porque pode acontecer um imprevisto, e quando acontece aquele imprevisto, o cara fala assim, pois é, mas não tem o que apliquei, fica aquele jogo de cintura, aquele negócio. Então, cara, conversa bem com o seu agente de banco, se for agente de banco, se for assessor, porque, cara, o futuro tá na frente, imprevisto acontece, numa hora que precisar, se não tiver nada bem acordado, aí vai gerar um belo do estresse. Por isso que é sempre importante, né, Júnior, nas conversas que nós temos com os clientes, salientar a importância da diversificação, né? Sim. Às vezes não olhar só número, só resultado, que às vezes a gente acaba se prendendo a essa questão de retorno e esquece o fator liquidez, né? Sim. Que a gente tem bons investimentos, sim, em renda fixa, ótimos, só que naturalmente você tem que assumir prazo, né? Aquela famosa frase, liquidez e retorno, elas não andam juntas, né? Sim. Então, se quiser bom retorno, tu vai ter que abrir mão de liquidez. Então, sempre é importante ter... E num momento como esse, cara, assim, da Selic subindo e tudo mais, cara, tudo que vai ser pós-fixado vai ser fundo de caixa, não vai bater a inflação. A inflação tá muito alta por enquanto. Então, assim, mas não bate nem inflação no fundo de caixa. Pô, cara, mas é fundo de caixa, entendeu? É para emergência. Tu vai deixar, se deixar no colchão, pode deixar, mas ali tu vai perder 100% da inflação, ali tu vai ganhar alguma coisa, pelo menos. Ou sobreviver com esse fundo de caixa, vou botar um pouquinho a aplicar. Então, assim, a gente não consegue também 100% superar o IPCA em todos os tipos de aplicação. Tem casos e casos, então vale salientar. E quando a gente fala em investimentos também, geralmente os clientes, todo mundo que vai investir está pensando na rentabilidade, no retorno, mas a gente esquece um pouco do risco, né? Então, acho que o nosso trabalho às vezes é mais mitigar o risco do cliente, por exemplo, não colocando todo o dinheiro dele num tesouro pré-fixado, por exemplo, porque ele corre o risco da hora que ele querer vender, ele perder dinheiro, né? Sim. Então, acho que a instrução e trazer esse valor de conhecimento para o cliente, dizendo esse é o risco do negócio, nós vamos fazer isso, mas pode acontecer isso. Isso é importante, né? Porque hoje no mercado financeiro, no mercado tradicional financeiro, aí o pessoal distribui produtos sem explicar o que está acontecendo e o que pode acontecer, que é o mais perigoso, né? Então, às vezes, estou ganhando pouco, mas pelo menos não estou perdendo, é melhor do que qualquer coisa. O empate é melhor que a derrota. Falando só desse risco, lembrei da frase do livro, que eu estou lendo aquele livro Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, ele fala muito questão de risco e retorno, né? Ele faz essa análise. Ele fala que risco e retorno não tem uma análise tão como o pessoal fala, quanto mais risco, mais retorno. Pensa comigo, se eu garantir que vai ter retorno se eu colocar em risco, não é risco. Correto? Então. Se garantir que vai ter esse retorno ganho, bota em ações que tu vai ganhar 20%, vai dobrar teu capital em 10 anos. Não é risco. Porque sabe que vai dobrar. Maior o risco, maior a possibilidade de retorno, né? Agora, se ele vai se concretizar, depende de muita coisa. Então, a ideia mesmo é mitigar o risco. Mas vamos embora que a gente já está atrasadaço no nosso bolão. Éber aí, 121.500, chegou mais próximo aí, mas, a diferença de 970 pontos. Falei que ia ficar de lado ainda, falei, vai ficar do ladinho mais gostoso. Mas o 970 pontos aí não te dá vitória para concorrer ao vinho. Eu falei 122 mil e dancei. Vamos para o dia 30/4, semana que vem. Jean, como tu não participou semana passada, eu quero te dar essa bola da vez aí, ver se tu tá fazendo certo. 122.100. Tá gringo, hein? Éber. Eu já vou... Puta, essa é boa, hein? 120.500, nós estamos hoje. Eu vou de 123.500. Acho que semana que vem vai ser boa. Tá. Porra, vou ter que fazer um negócio aqui. Eu vou no 121.600. Acho que vamos devagar. Salvar aqui que eu tenho que... Pelo menos estamos tudo para cima, né? Deus abençoe. Foguete não tem ré. Mas como diz o Howard Market, árvores não crescem até o céu e dificilmente alguma coisa vai a zero. Então a gente tem que aproveitar esse meio e tirar boas rentabilidades. Gurizada, 6/2, finalizando aqui mais um fechamento. Jean, obrigado. Éber, obrigado pela presença. Pessoal, eles vão se despedir, mas vamos despedir antecipadamente. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta aí com o nosso Morning Call. Valeu, galera. Um bom fim de semana a todo mundo e até semana que vem. Valeu, pessoal. Bom final de semana e semana que vem estamos de volta. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, abraço.